Você conhece alguém que chega cedo para absolutamente tudo? Aquela pessoa que aparece 20 minutos antes da consulta? Que chega ao aeroporto quando nem abriram o check-in ainda? Aquela pessoa que prefere esperar sentar sozinho, ficar sentado sozinho esperando, do que correr o risco de chegar atrasado. Talvez você conheça, esteja pensando em alguém neste momento, ou então essa pessoa pode ser você. Mas aqui está uma pergunta intrigante. Será que essas pessoas são apenas mais organizadas? Ou existe algo muito mais profundo acontecendo dentro da mente delas? Porque, segundo especialistas em comportamento humano, quem sempre chega cedo pode estar revelando uma característica psicológica escondida que a maioria das pessoas sequer percebe. E o mais curioso, gente, é que essa característica pode influenciar praticamente em todas as áreas da vida dessa pessoa. O trabalho, relacionamentos, decisões financeiras e até a forma como que ela lida com os problemas. Daqui a pouco eu vou mostrar para você qual que é essa característica. Mas antes eu quero que você faça esse teste mental. Pense em alguém extremamente pontual. Agora pense em como essa pessoa age em outras situações da vida dela. Ela costuma planejar tudo. Ela se incomoda quando algo sai fora do controle. Essa pessoa gosta de saber exatamente o que vai acontecer. Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, continue assistindo essa explicação, porque ela pode te surpreender. Gente, durante muito tempo a pontualidade foi vista apenas como uma questão de educação. Chegar no horário significa respeitar os outros. Chegar atrasado demonstra desorganização. E embora seja uma verdade, em muitos casos, a psicologia sugere que existe uma camada muito mais profunda por trás desse comportamento. Porque na prática, chegar cedo não traz grandes vantagens objetivas, na maioria das situações. Pense comigo, se uma reunião começa às 4, chegar às 1h40, por exemplo, não muda o horário da reunião. Se uma consulta está marcada para determinado horário, ela continuará acontecendo naquele mesmo horário. Então, por que algumas pessoas fazem tanta questão de chegar cedo? Porque elas sentem necessidade de criar uma margem de segurança tão grande. A resposta começa com uma palavra: antecipação. E guarde essa palavra porque ela será importante ao longo deste vídeo. O cérebro humano possui uma característica interessante. Ele adora a previsibilidade. Quanto mais previsível é uma situação, mais confortável a pessoa se sente, o cérebro se sente. Por outro lado, a incerteza costuma gerar desconforto. E é exatamente aí que muitas pessoas extremamente pontuais se diferenciam. Enquanto algumas pessoas aceitam naturalmente a possibilidade de um imprevisto, outras pessoas tentam eliminar qualquer possibilidade antes que ela apareça. Elas saem mais cedo, planejam rotas alternativas, calculam tempo extra, checam horários várias vezes, confirmam compromissos com antecedência. Não porque elas sejam obsessivas necessariamente, mas porque a ideia de perder o controle da situação gera muito desconforto. E é isso que já começa a revelar algo muito importante pra gente aqui. Talvez a pontualidade não seja o verdadeiro comportamento. Talvez ela seja apenas uma consequência de algo maior. Já deu pra sacar aí um pouco? Vamos chegar exatamente nesse ponto. Agora imagine duas pessoas indo para o mesmo compromisso. A primeira sai de casa exatamente no horário necessário. Ela sabe que chegará em cima da hora, mas considera isso normal. A segunda já sai 30 minutos antes, mesmo sabendo que provavelmente chegará muito cedo. Quem olha de fora vê apenas uma diferença de comportamento, mas quem entende de psicologia percebe uma diferença na forma de pensar. A primeira pessoa está confortável com um certo nível de incerteza. A segunda já prefere eliminar o máximo de incertezas, o máximo possível de incertezas. E isso muda muita coisa, porque esse padrão não aparece apenas nos horários. Ela costuma
ele costuma aparecer em várias áreas da vida, como a gente já falou aqui. Muitas dessas pessoas passam até a gostar também de planejar viagens com antecedência. Gostam de organizar as finanças, gostam de ter planos alternativos, gostam de saber exatamente o que está acontecendo. E agora chegamos a um ponto muito interessante, porque existe um detalhe que quase ninguém percebe. Antes de revelar a informação mais importante deste vídeo, eu quero saber a sua opinião. Responda para mim aqui nos comentários. Você é a pessoa que chega cedo ou é a pessoa que costuma chegar em cima da hora? Escreva aqui nos comentários. Enquanto você comenta, continue comigo, porque o que vem agora é justamente o ponto central dessa discussão. A informação ouro deste vídeo é o seguinte: segundo especialistas em comportamento humano, pessoas que sempre chegam cedo frequentemente demonstram uma forte necessidade de controle sobre as incertezas da vida. Não estamos falando em controlar outras pessoas, estamos falando de controlar situações, riscos, possibilidades, controlar cenários. Quando alguém chega cedo demais, muitas vezes está tentando reduzir ao máximo a chance de algo dar errado. Isso faz muito sentido, porque o atraso representa exatamente aquilo que essas pessoas querem evitar: o imprevisto, o caos, a falta de controle, a mudança de planos. Por isso, para elas, chegar mais cedo não é apenas uma questão de horário, é uma forma de criar segurança. Eu vou repetir porque esse é o ponto mais importante do vídeo. Quem chega cedo nem sempre está pensando no relógio. Muitas vezes está pensando na tranquilidade emocional que ela mesma sente ao saber que está tudo sob controle. E essa diferença muda completamente a forma como que enxergamos esse comportamento. Interessante, né? Mas existe, gente, um outro aspecto impressionante, fascinante. Essa característica pode ser extremamente positiva. Pessoas que gostam de antecipar as situações costumam estar mais preparadas. Frequentemente cumprem prazos, passam confiança, são vistas como responsáveis. Ganham credibilidade com muita facilidade. No ambiente profissional, isso pode fazer com que ela seja um diferencial. Imagine um chefe que, escolhendo entre duas pessoas para uma tarefa importante, uma delas vive se atrasando nas entregas e a outra sempre se antecipa. Qual delas parece mais confiável? A resposta é bem óbvia, né? Por isso, muitas pessoas extremamente pontuais acabam construindo uma reputação mais positiva ao longo. As pessoas aprendem que podem contar com elas. E isso tem um valor enorme, né? Mas agora vem a parte que poucos comentam. Toda característica tem dois lados. O mesmo mecanismo que ajuda alguém a ser extremamente responsável também pode trazer desafios. Porque quando a necessidade de controle fica exagerada, ela pode gerar uma coisa chamada ansiedade. A pessoa começa a imaginar problemas que nem aconteceram, pensam em todos os cenários possíveis, fica preocupada com situações que chegam a ser improváveis. Ela tem uma dificuldade enorme de relaxar, inclusive. E muitas vezes sofre mais pela possibilidade de algo dar errado do que pelo problema em si. Você provavelmente já viu alguém assim. A pessoa verifica 3 vezes se fechou a porta, confere o horário diversas vezes, sai muito antes do necessário e passa boa parte do tempo pensando nos riscos futuros. Nesse caso, a pontualidade deixa de ser uma organização, ela passa a funcionar como uma estratégia emocional, uma forma de reduzir preocupações, uma tentativa de manter a sensação de segurança. E sabe o que torna tudo isso ainda mais interessante? Muitos especialistas acreditam que parte desse comportamento pode começar desde a infância. Pense em uma criança que cresceu ouvindo frases como: você não pode errar, tem que fazer tudo certo, não pode chegar atrasado, viu? Tem que se antecipar. Com o tempo, essas mensagens podem ser incorporadas profundamente, então
Na vida adulta, a pessoa passa a agir automaticamente dessa forma. Ela nem percebe. Apenas sente que precisa chegar cedo, precisa se preparar, precisa garantir que tudo esteja funcionando. É quase como um piloto automático emocional. Agora eu quero propor uma reflexão para você. Talvez você esteja assistindo o vídeo e pensando, mas eu chego cedo e não sou ansioso. E isso pode ser verdade, né? Ninguém tá tirando o seu mérito aqui. Nem toda pessoa pontual age por ansiedade. Aliás, esse é um ponto muito importante neste vídeo. Existem pessoas que chegam cedo simplesmente porque valorizam a disciplina. Outras fazem isso por respeito também, né? Outras por hábito e outras por educação. A psicologia não afirma que todas as pessoas possuem a mesma motivação. O que ela sugere é que existe um padrão frequentemente observado entre indivíduos extremamente pontuais. E compreender isso ajuda a entender melhor o comportamento humano, né? É bem legal mesmo. Agora observe algo curioso. As pessoas costumam elogiar quem chega cedo, mas raramente perguntam por quê. Elas veem o comportamento, não veem a motivação. E muitas vezes a motivação é justamente a parte mais interessante, porque dois indivíduos podem agir da mesma forma por razões completamente diferentes. Um chega cedo porque é disciplinado, outro chega cedo porque tem medo de se atrasar. Por fora, elas parecem iguais. Agora, por dentro, isso é completamente diferente. E isso vale muito para comportamentos humanos. Talvez essa seja a lição principal desse vídeo. As atitudes que observamos na superfície nem sempre revelam toda a história. Uma pessoa pontual pode estar demonstrando responsabilidade, planejamento, respeito, disciplina, mas também pode estar revelando uma necessidade profunda de previsibilidade e de segurança. E nenhuma dessas características necessariamente são boas ou ruins. Tudo depende do equilíbrio, porque a organização é positiva, sim. O planejamento é positivo, a responsabilidade é positiva, mas quando a necessidade de controle começa a gerar um sofrimento, talvez seja o momento de refletir sobre esse padrão. E agora eu quero ouvir de vocês que estão aí. Você se identificou com alguma dessas características? Você é do tipo que chega cedo, que gosta de organização? Ou você prefere evitar qualquer possibilidade de imprevisto também? Conte a sua experiência nos comentários e aproveite para continuar explorando os conteúdos do canal, porque existem muitos outros comportamentos que aparentemente são simples, mas escondem mecanismos psicológicos surpreendentes que a gente gosta de desbravar aqui. E depois de entender o que você viu aqui hoje, talvez nunca mais enxergue a pontualidade da mesma forma. Então, deixa aqui o seu comentário para mim, vou amar ler e te responder. Um beijo e até o próximo vídeo.